Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Me chamo Paulo e eu gostaria de comentar um pouco com vocês sobre a minha frustração com inteligência artificial e também sobre esse canal no YouTube que nunca deu certo, né? Porque YouTube não é lugar de conteúdo técnico, o YouTube é lugar de fazer meme, fazer coisas engraçadas, enfim. A gente continua na luta para poder gerar conteúdo para vocês. Só que eu tô meio desanimado, eu posso confessar para vocês. E eu vou explicar um pouquinho sobre isso daqui, né? E o que que isso tem a ver com inteligência artificial, beleza? Para a gente começar, eu queria trocar a tela aqui, tá? E mostrar para vocês aqui um post do Mano Davin. E é um post muito engraçado, na verdade, porque eu dei risada. Então, ó, trabalha enquanto eles dormem. Então, é óbvio que não é para você fazer isso, né? Cada momento tem o seu momento, né? Cada coisa tem o seu momento, beleza? E ele compartilha um negócio do André Albuquerque aqui, que fala sobre inteligência artificial. E ele fala um pouquinho assim, né? Que a IA vai destruir os aplicativos, né? Os serviços, os trabalhos, ou vai criar novos, tá? E aqui ele comenta um pouco sobre a nova profissão do momento, que é Vibe Coding, Coding Cleanup, né? Cleanup Specialist. Ou seja, uma pessoa que ela está ali para desfazer a merda que os Vibe Coders fazem, né? E ele fala bastante aqui, né, que não é só refatorar, né? O cleanup não é só refatorar, também tem que repensar os fluxos, as regras de negócio, os oven engines e uma porrada de coisa, né? E não é somente engenharia, tá? Então tem que pensar nos dados, tem que pensar em uma porrada de coisa aqui. E ele fala aqui, né, cleaning up não é somente, não significa somente parar de utilizar vibe coding, tá? Porque você, enfim, né, e vocês já pegaram um ponto aqui, e eu gostaria de comentar com vocês também a minha experiência recente com inteligência artificial, tá? Cara, sim, então até aqui, né, o David Nascimento, que é o Mano Davin, agora ele tem aqui na descrição do perfil dele, que ele é, né, um Dev Ruby e Vibe Coding Clean Specialist, né? E vamos lá, eu queria comentar um pouquinho sobre a minha frustração com, primeiramente, a inteligência artificial e depois com as pessoas que utilizam ela. Cara, olha, eu já vou alertando vocês aqui que eu acredito fortemente que a inteligência artificial, quem soube utilizar a inteligência artificial ao seu favor, pode está ganhando dinheiro. Ou seja, pessoas que não tinham capacidade, talvez técnicas, que levariam anos para desenvolver um software, hoje conseguem desenvolver. E isso é muito bom, eu não reclamo disso, tá? Só que aí, cara, a gente vai vendo. Eu comecei a utilizar o ChatGPT em 2020, final de 2022, algo nesse sentido, lá na versão beta dele, lá que tinha liberado. E eu achava já um pouco rígido, não funcionava direito. Então, você tinha que. Não tinha nem. Naquela época, ele não tinha nem capacidade de você ensinar ele. E eu fui utilizando, e, tipo assim, eu fui largando, porque, tipo, como ele não ficava dentro da ideia ainda, eu pedia para ele fazer uma coisa, e na hora que ele fazia, eu jogava para dentro do meu código, e eu via que isso gerava mais problemas ali para o meu software do que eu já tinha antes, né? Então, a ideia era aquilo ali me ajudar e não fazer uma coisa sem sentido que me desse mais sentido. Recentemente temos o Copilot, né? Nós ganhamos o Copilot dentro do VS Code, ou seja, seu editor ali. E aí começou a mudar um pouco, porque agora a IA ela consegue ter um contexto maior do seu sistema, do seu software, do seu código. E eu acabei me empolgando um pouco. Sim, eu confesso, eu fui lá, eu virei um vibe coder durante um tempo, né? Porque eu queria testar os limites, o que dava para fazer, onde dava para chegar, o que aquilo fazia para mim, né? Quais seriam as vantagens daquilo? E eu posso confessar que eu me dei muito bem, eu comecei a entregar muito mais conteúdo, comecei a entregar muito mais no meu próprio serviço ali. Só que aí, tipo assim, eu comecei a ver, olha, o meu cognitivo, né? O quanto eu precisava
de fato entender do que eu estava fazendo, estava diminuindo, o cognitivo ele era subutilizado. Então, eu comecei a pensar assim, cara, e aí quando eu precisava fazer uma modificação que às vezes a IA não conseguia, eu não conseguia fazer. Aí eu tinha que ir lá reescrever boa parte. E eu sou uma pessoa consciente em utilizar a IA, eu sei dar instruções para ela em inglês, onde ela consiga utilizar a menor quantidade de tokens, eu consigo descrever bem, eu consigo trabalhar com a documentação para ela gerar os MDs para elas, para as IAs trabalharem melhor. E ajuda muito. E eu não tenho nada contra quem está trabalhando com inteligência, somente vibe coding, inteligência artificial, tá? Eu até acho que não tem como correr disso, vai ser futuro mesmo. Agora, comentando um pouco sobre minha frustração, eu tenho duas frustrações principais, né? Que eu sou um criador de conteúdo e o YouTube, ele já não é muito legal para poder entregar o conteúdo para as pessoas técnico ali, né? Então, tipo assim, você vê canais como a Fluterando que entrega conteúdos técnicos abaixando as suas visualizações, e o meu ali quase morreu, né? Então eu até parei de gravar vídeo, né? Eu pensei o seguinte, cara, eu vou fazer uma série de animações aqui. Recentemente eu participei de uma entrevista ali na gringa que eu aprendi uma porrada de animação. Eu comprei cursos caríssimos para aprender animação, e eu fui animado fazer curso de animação para vocês aí, gratuitamente. E aí isso não foi bem recebido, o YouTube não entregou direito, né? E a minha, tipo assim, eu até entendo porque a minha frustração, porque as pessoas não vão querer mais aprender animação. Para que eu vou aprender animação? Gastar semanas de aula, de curso, horas por dia aprendendo animação? Se eu pago R$ 50 num Copilot por mês, eu abro o Copilot e falo assim para ele, faça animação X e Y para mim. E em questões de minutos, eu não preciso nem entender o que está acontecendo naquela animação. E vai ficar pronto, né? Agora, eu posso estar reclamando de algo que eu poderia estar me adaptando e aprendendo a utilizar. Só que é um pouco mais profundo que isso, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de ensinar. Eu pessoalmente gosto de entender como as coisas são feitas e eu tenho um pouco de receio ao fazer coisas que eu não sei o que está acontecendo e que eu esteja fora de controle, tá? Eu não gosto de fazer isso. E nas comunidades eu gostava de entrar. Aí eu gostava de ensinar, explicar, trazer a pessoa, falar, cara, aprendeu? Quer que eu explico de novo? E eu fazia essas mentorias individuais ali gratuitamente com as pessoas. Não faço mais. Não faço mais. Acabou também. Primeiramente, as pessoas não querem mais, não querem aprender mais, porque a IA faz tudo. E depois, eu vi umas bizarrices assim que me deixa até triste, né? A pessoa está compartilhando às vezes a tela ali, e se você estiver assistindo isso aqui e você se sentir ofendido, saiba que eu estou falando o que eu sinto. Se você pode, cara, assim, continuar fazendo, se você se sente bem com isso. Mas eu vi pessoas pegando projetos, sendo pagas para isso, começou a fazer um projeto com IA, e aí, tipo, eu vi uma coisa bizarra. Não foi uma só, ou duas vezes, não. Tipo, dá um erro. Dá um erro no código, dá um erro no terminal, a pessoa copia o código, o erro, e joga no prompt, copia e joga, e fica vendo a IA tentando arrumar o problema. E eu falei assim, cara, você não vai nem ler o erro. Leia o erro, sabe? Não se sinta ofendido, tá? Por eu estar falando isso. Mas eu achei isso bizarro, porque o nosso trabalho, sabe, parece um lixo. Nós parecemos. Se você percebe que o nosso cognitivo diminui, onde a gente deveria estar aumentando o nosso cognitivo, aprendendo mais, raciocinando mais, diminui e você vai terceirizando o seu trabalho. Cara, eu entendo que você não ganharia dinheiro ali, talvez você não ganharia dinheiro se você não utilizasse dessas ferramentas, porque isso realmente acelera as entregas, os aprendizados. Só que isso para mim é uma coisa bizarra, eu não consigo pensar em eu fazendo isso. Eu não dou conta. Eu não dou conta de pegar, olhar o erro, nem sequer ler e jogar para IA resolver, e ficar esperando uma espécie de milagre e você ficar o dia inteiro copiando e colando erro, sem você procurar parar, entender, debugar. Então, a próxima temos que criar
um debug code, né? Não, como que fala? Um vibe debugging, né? Porque é, o código IA faz o debug não. Até encontrar o erro vai demorar muito tempo. Ainda mais de um código que não foi você que fez, né? E não estamos muito longe, por exemplo, de quando uma pessoa fazia um sistema, né, antigo ali, e você passasse isso para outra pessoa que não conhecesse. Então, é a mesma ideia. Então, essa pessoa fez, ela não sabe direito o que ela fez, e ela passou para outra pessoa que vai demorar muito tempo para entender, e a maioria das vezes ela não vai saber. E voltando no post aqui do Mano Davin, a IA, ela cria novos serviços, só que assim, quando as empresas começarem a ver que os funcionários estão utilizando IA, eles vão contratar especialistas para refazer tudo, para refatorar, para fazer um monte de coisa. Primeiramente por segurança, vazamento de código. Então, tipo assim, se você manda uma pessoa inexperiente fazer um sistema com IA de venda, por exemplo, cara, você pode ter certeza que vai vazar. Vai vazar alguma coisa. Esses dias eu vi print vazando foto das pessoas, cara, vazando o código de autenticação, cara, assim, umas coisas bizarras mesmo, né? Então, o que a gente faz? Tudo agora vai ter que envolver IA, e nem eu me sinto, mesmo eu lendo muito sobre IA, sabendo utilizar a IA profundamente, eu não me sinto seguro em poder ensinar IA para as outras pessoas. Outra coisa é que eu pensei, cara, eu queria fazer um curso só de IA com Flutter, né? Só que aí eu coloquei o pé no freio. Aí eu fui lá e fiz o seguinte, pensei, né? Pensei assim, ó, eu aprendi muito com IA, com o livro do Jacob lá, aprendi bastante, e aí eu queria voltar e fazer alguma coisa sobre IA nos meus cursos na Udemy, né? Ou na minha mentoria. E aí eu pensei o seguinte, cara, eu vou mostrar pro pessoal da mentoria como gera uma documentação ali, para eles produzirem mais, ainda mais nos projetos pessoais deles, que eles podem ter tempos ali limitados, né? E pensei o seguinte, eu vou ensinar IA depois que a pessoa souber o básico, o intermediário, o avançado, e eu vou ensinar IA. Aí quando eu pensei isso, falei, vou fazer o seguinte, vou gravar uma horinha de IA para o meu curso avançado na Udemy, né? Desenvolvimento Flutter avançado, e colocar lá no final, porque daí a pessoa pode triar o caminho, né? Ela vai ver todos os meus cursos, ela vai ver o avançado, e quando ela terminar o avançado, ela vai ter uma horinha de IA lá no final, ensinando ela a criar uma documentação, como fazer um vibe coding, essas coisas. Coloquei lá. Cara, aí eu comecei a ficar muito frustrado com o IA. E eu peço desculpa para as pessoas que queriam ver esse conteúdo, mas eu removi. Eu removi porque parece andar para trás. Parece andar para trás. Ah, não faz sentido. Não faz sentido. E eu ensinar a minha visão de IA para uma pessoa não faz sentido também. Não faz sentido. Então, é algo incerto ainda. A gente não sabe ainda quais seriam os efeitos colaterais. Removi. Removi o curso de lá também, né? Uma hora que eu tinha gravado lá. Removi. Mais pra frente, talvez eu mude de ideia sobre a inteligência artificial, mas de fato, hoje, só me traz frustração. Eu utilizo no dia a dia, sim. Então, eu tenho uma estrutura que foi criada, uma arquitetura que foi criada, um padrão que foi criado nos meus projetos, na empresa que eu trabalho, né? E, ok, eu tenho todo o controle, toda a noção de todo o fluxo ali, bonitinho da arquitetura. Então, eu peço para a IA fazer uma coisa que talvez eu demoraria uma semana para fazer, para ela me ajudar a criar a estrutura do projeto, né? E aí ela me ajuda. Só que eu entendo que você precisa ter todo um conhecimento prévio de arquitetura, de padrão, de tipo de código, de orientação a objetos, de tudo sobre programação, né? E outra coisa que a IA não faz é fazer a publicação para você, não vai adiantar nada, né? Então, a, a, assim, eu utilizei da IA recentemente para me ajudar a fazer umas pipelines, que era um conhecimento que eu não possuía, eu não tinha capacidade de fazer uma pipeline bem estruturada, que funcionasse bem, né? E aí eu fui aos pouquinhos assim, ó, orientando. Quero que gera um APK para mim, geralmente eu gero um APK assim, essa é a linha de comando, roda os testes, eu fui orientando, ela foi fazendo. Aí eu fiz a primeira parte da pipeline. Aí eu falei assim, não, agora eu quero fazer a pipeline do Android. Geralmente eu assino um APK assim, essas são as chaves. Aí eu procurava, olha, como que gera um secret no Azure DevOps? Colocava lá. Aí ela rodava, passava.
Aí aos pouquinhos eu fui construindo e foi me auxiliando, eu fui trabalhando junto com ela, como se ela fosse uma pessoa que estivesse me ensinando. Depois, não, vamos fazer um macOS, o que eu preciso? Não, eu preciso ir lá na Apple, pegar a chave, a gente autentica assim, aí depois a gente roda esse comando, e eu fui junto com ela, me auxiliando a fazer. Então seria como não tinha ninguém para me ensinar, foi uma pessoa me ensinando, né? E eu aprendi a fazer a pipeline. Assim eu concordo. Quando você tem consciência dos limites do que você está fazendo, e se você precisar fazer alguma coisa que você não entende, você pergunta e ela vai te explicar. Agora, falar assim para ela, faz uma funcionalidade para mim, começa aquela loucura daquele código, copia código, joga erro e volta erro, cara, você perdeu o controle. Não recomendo, tá? Então, beleza. É isso aí, gente. Minha frustração é essa. E agora, daqui para frente, a gente não pode correr mais de inteligência artificial. Infelizmente, tudo precisa ter relacionado à inteligência artificial, né? Só que a gente precisa aprender a viver com ela, beleza? Então, é isso. Obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo, valeu. E me desculpa pelo desabafo aí, pelo sumiço. Até o próximo vídeo e valeu.